Boa noite. Eu acho que pode ficar um pouco mais forte. Boa noite. Eita, boa noite. Alguém aqui sabe qual é o tema daqui? Ih, tá fraco. Qual é o tema? Exatamente. Eu vou falar agora sobre o tempo de ser criança. Eu vou perguntar aqui às crianças menores. Crianças, vocês gostam de ser criança? Vocês gostam da fase? Por quê? Por que vocês gostam de ser criança? Porque é legal? Olha, dá para passar tempo com os pais. Eu vou chamar aqui uma criança para me responder. Deixa eu ver. Você, vem aqui. Qual é o seu nome? Joaquim? Joaquim, por que você gosta de ser criança? Por que você gosta de ser criança? Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Você gosta de brincar com seus amigos? Aqui. Sim. Por que você gosta de brincar com seus amigos? Porque é legal de passar o tempo, né? Entendi. E o que você mais gosta de fazer além de brincar? Você tem alguma ideia? Não. Isso. Ok. Agora, jogar bola? Eu também gosto de jogar bola. Principalmente os meninos aqui, não é? Entendi. Você joga com tabelinha, não é? Sim. Sim, entendi. Obrigada, viu? Amém. Agora pergunta para as crianças maiores. Mais especificamente os adultos. Os adultos presentes aqui, têm boas lembranças da infância que tiveram? Sim. Mas vocês gostavam, né, de brincar muito. Eu lembro que os meus pais, eu sempre pergunto assim, para os meus pais o que eles assistiam, o que eles brincavam. É bom relembrar a infância, mas agora, o tempo de ser criança agora é das crianças menores. Agora o tempo dos adultos já passou. Mas agora outra pergunta para as crianças maiores. Vocês sentem vontade de voltar a ser criança? Sim. Por quê? Entendi. Verdade, né? Os adultos aqui... Enfim, mas é muito bom, né? O tempo de ser criança. Agora, eu gostaria que abríssemos a Bíblia em Eclesiastes 3, por favor. Se não tiver Bíblia, pode abrir no celular mesmo, não tem problema. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, de 1 a 7. Vamos todos ler? Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Aqui a gente vê que tem tempo para tudo, inclusive para as fases da vida. A gente vai falar hoje sobre o tempo de ser criança, como já foi dito. Bom, para que nós crianças tenhamos boas lembranças da nossa infância, lá na frente, quando a gente for adulto, é preciso duas coisas, prestem atenção. Brincar. A gente tem que brincar. E a segunda coisa, viver na dependência
e na presença de Deus. Amém? Bom, primeiro ponto é brincar. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo conhece o leão, não é? Todo mundo aqui conhece. Um filhotinho de leão, pequenininho, ele come, ele bebe, e ele brinca. Bom, o filhote de leão não tem obrigações a não ser brincar e tentar sobreviver comendo e bebendo, né? As crianças aqui, elas têm alguma obrigação? Tem obrigação? Qual a obrigação? Estudar, muito bem. Oi? Amém, muito bem, ó. Palmas! Aprender a palavra de Deus, essa é uma obrigação muito importante. Mas além disso, a gente não tem mais nada a fazer, não é? Não. Agora, o leão adulto, o leão crescido, já forte, já maduro, ele tem muito mais obrigações para fazer, não é? Ele protege o território, cuida das crianças, protege a família. Por que eu falei isso, será? Para a gente ver a diferença. Vou fazer uma pergunta. As crianças maiores aqui, quais são as obrigações que vocês têm? Crianças maiores, os adultos, qual a obrigação? Pois é, né? Tem que fazer muita coisa, né? Bom, agora a gente percebe outra coisa também, de brincar. Quando chove, um dia chuvoso, os adultos querem sempre ficar abrigados, né? Querem ficar em algum lugar, né, para se proteger, não querem molhar, querem ficar quietos. Mas as crianças, para elas é um mundo de possibilidades. Para elas, podem ter várias brincadeiras. As crianças aqui, vocês gostam de pular nas poças de água quando chove? Gostam? Vocês gostam? E os seus pais como ficam, né? Não, vai pegar gripe, vai ficar doente. E quando desobedece, fica doente, né? Não tem muito o que fazer, realmente. Bom, a gente vê essa grande diferença, né? As crianças, elas não se importam nas consequências, elas querem brincar, que é uma das únicas obrigações delas. Voltando ao leão, quando o leão ele brinca, né? Normalmente ele brinca e desenvolve as habilidades para quando ele crescer. As crianças também. Quando as meninas, por exemplo, brincam de casinha, né, meninas? Quando vocês brincam de casinha, aí tem que a filha, quem vai ser a filha? Quem vai ser a mãe? Aí elas vão desenvolvendo. Mesma coisa com os meninos, quando brincam de carrinhos, né? Aí vocês montam a rua. Eu não sei se é assim, mas eu tenho certeza que talvez seja assim. Meu Deus, Enfim. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Vocês sabiam que Jesus já falou de nós na Bíblia? De nós crianças? Já, né? Já. Acho que já. Bom, lá em Mateus 13, lá em Mateus 19, no versículo 13, fala bem assim, ó. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr a mão sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Tem outra passagem também, só que fica lá em Lucas. Lucas 18, versículo 15, diz assim, ó. Depois disso, é quase a mesma coisa, mas eu vou logo para o 16, versículo 16. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém? Amém. Bom. Opa, obrigada. Bom, agora, por que eu falei isso também? Vou fazer essa pergunta. Por que eu falei isso? Jesus disse isso porque as crianças, elas são puras e são sinceras de verdade. Vocês já perceberam isso, né? Muita gente que já percebeu.
Quando a criança, ela tá comendo, eu vou dar um exemplo, bem à mostra. Quando os pais colocam a mesa, eles servem um almoço e colocam alguma coisa que a criança não gosta, ela já vai logo dizendo: ai, mãe, não gosta disso não. Vou deixar aqui no canto do meu prato. Ou quando você coloca uma coisa que a criança ama. Ai, eu amo essa comida. Come tudo, né? Come tudo. Bom, você que fala, eu vou falar aqui. Você gosta de jiló? Não? Não? Agora, você gosta de batata frita? Eles expressam isso, eles não têm medo. Quando eu digo puras, elas são puras de verdade, né? Elas têm uma criatividade boa, elas são puras. E Jesus disse isso porque o mundo hoje está muito violento, muito complicado. Então ele quis dizer assim, ó, só quem é dominante, só quem vai entrar no reino dos céus como quem for uma criança. Quem tiver o coração limpo, puro, igual de uma criança. Então, a gente tem que aprender isso também. Bom, o segundo ponto, né? Viver na dependência e na presença de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para as crianças menores. O que é ser dependente? Vocês sabem o que é ser dependente? Alguém aqui? As crianças menores sabem o que é ser dependente? Quem não sabe? Levanta a mão, quem não sabe? Ninguém? Tudo bem, então, mas eu vou falar aqui para dar um flashback, ó. Dependente é alguém que precisa de algo ou alguém, como a criança. A criança não consegue viver sem os pais nas primeiras fases da vida, não é mesmo? Principalmente quando são pequenas. Os pais de criança pequena sabem muito bem disso, né? Os pais de criança pequenininha, levanta a mão aqui, por favor. Ó, os pais de criança pequena sabem, né? Que tem que ficar toda hora de olho, né? Principalmente com aquela criança bagunceira, né? Tá um silêncio assim. O que tá fazendo? Cadê a criança? O silêncio na casa domina. E aí, quando chega, a criança tá fazendo alguma besteira. O pai já sabia. É assim. Eu tenho certeza. Bom, a criança não consegue viver sem os pais, certo? Os pais têm que fazer a comida, têm que dar água, têm que dar carinho nas primeiras fases. Daqui a pouco a criança vai se desenvolvendo e ela consegue ser independente, mas enquanto isso não. Bom, é a mesma coisa com as ovelhas, as ovelhinhas. Todo mundo sabe qual animal é a ovelha, tenho certeza, né? Que todo mundo sabe, né? O pastor, ele cuida das ovelhas, sabe onde ficam os melhores pastos, ele cuida delas, elas são totalmente dependentes. Lá no Salmos 23, eu sei que tem muita gente aqui, né? Que conhece o Salmo 23. Quem sabe de cor, pode falar. Vai ser do Salmo 23, de 1 a 4. Quem sabe de cor, pode falar. Mas se não precisar, vamos acompanhar junto. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Amém? Amém. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A gente não consegue viver sem Ele. Se a gente vive sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele ama a gente. A gente é inferior, a gente é o tamanho de uma formiguinha. Mas a gente não vale nada. Mas Ele nos ama mesmo assim. Porque Ele nos criou e sabe qual é o coração de cada um. Cada um aqui, cada um presente aqui. Ele sabe o coração de cada um que está aqui presente. Tudo bem? E, bom, voltando às ovelhas, o pastor também conhece cada ovelha, né? Vocês já devem ter percebido que aqueles vídeos da internet,
quando mostra os vídeos dos pastores, as ovelhas são todas iguais pra gente, todas iguais. Uma ovelha branca, outra também é branca. Aí o pastor fala, ô Jurema, vem cá. Ô Mafalda, vem cá. A gente fala, como assim? Elas são iguais. Como assim? E a criança também é dependente dos pais, porque elas são mais medrosas. Elas são mais sensíveis. Elas não conseguem ficar tanto tempo se escondendo. As crianças aqui têm medo de alguma coisa? As crianças maiores e as menores, os adultos e as crianças. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, né? Tem, né? Tem. Vou fazer a pergunta para as crianças menores. Crianças, vocês têm medo do quê? Lacraia. Barata, eu também tenho medo de barata. Eu também tenho. Escuro. Gente, vou contar um segredo. Até hoje, eu não consigo dormir sozinha. Pois é, né? Grande desse tamanho, ninguém na igreja pode ficar sabendo, hein? Tô falando. É um segredo só nosso, tá bom? Bom, mas agora, como que as crianças vão aprender a confiar e ter um laço com Deus? Como? Eu lá em Salmo 78, lá no Salmo 78, 78, versículo 3 e 4, fala assim, ó. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Quem disse isso foi Asaf. Alguém conhece Asaf? Alguém conhece? Ninguém? Também não sei muito sobre ele, não, vou falar a verdade. Mas não conheço muito dele, não. Mas quem fez aqui foi Asaf. Bom, assim como Asaf nos ensinou sobre a responsabilidade dos adultos contarem para as crianças, a nova geração, as coisas maravilhosas que ele fez. O que ele quis dizer? As crianças maiores, elas têm que falar às crianças, a nova geração, sobre as coisas que Deus fez. Quem tem a responsabilidade de fazer isso? Quem tem? São as crianças maiores, os adultos. Eles têm que ser o exemplo para as crianças. As crianças só vão aprender se vocês, adultos, forem um exemplo. Eu acho que já dá para perceber, né? Quando você está lá, né, manuseando na comida, aí pega uma coisa perigosa, tipo, sei lá, uma faca, por exemplo. Você deixa ali no cantinho, vai beber água. A criança que você viu, ela vai lá, pega a faca e tu vê assim, tu olha, ué, tira isso daqui, coloca isso no lugar. Ou quando você fala uma coisa que não devia, a criança vai lá e repete o que você fala. Mas em outro momento, nesse outro momento você fala assim, ué, com quem tu aprendeu isso? Quem tu aprendeu isso? Oxe, como assim? Pois é, né? As crianças, elas só fazem quando tem um exemplo. Então, a gente tem que ser um exemplo para essas crianças, certo? Aqui, as crianças só vão aprender quando vocês, adultos, forem um exemplo. E, então, como vocês vão fazer isso? Vocês, pais, aqui, sempre tem um momento de meditação com Deus, né? Vocês, às vezes, tiram um tempo para orar, para ler a Bíblia, ver um versículo, não é? Isso fortalece o laço com Deus, isso é muito importante de fazer. E, às vezes, a criança vê aquilo e fala assim, nossa, que interessante, eu vou tentar fazer também. Ela vai lá e faz. Isso é bom. Esse vínculo da criança com Deus é muito bom. Porque quando ela for mais velha, talvez, ela vai ensinar para os filhos dela também. Então, ela tem que aprender desde o início. Então, vocês também têm que fazer o seguinte. Quando a criança as crianças pequenininhas, por exemplo, estão na classe, né? No berçário, nos primários, nos principiantes, às vezes elas veem as histórias, né? Dos personagens bíblicos e conhecem mais sobre ele. Lá nos juniores, estamos aprendendo sobre Paulo. Todo mundo que conhece Paulo, né?
Foi um grande missionário, não foi? Então, se você tem que pensar assim, poxa, a criança ela tem que aprender mais sobre a Bíblia. Vou contar uma história da Bíblia para ela. Para a criança conhecer mais sobre a Bíblia, conhecer mais sobre Deus, Jesus, conte histórias para ela. Crianças amam ouvir histórias, não é? Vocês pais devem entender, né? De vez em quando vocês estão lá andando na rua, aí a criança pergunta assim, pai ou mãe, conta uma história da sua vida para mim. Elas gostam de ouvir, elas são boas ouvintes. As crianças são boas ouvintes. Então, conte histórias da Bíblia para seus filhos, eles vão gostar de ouvir, tenho certeza. E, além dessas histórias da Bíblia, que já estão marcadas, conte experiências que você passou. Quando você passa a história, a criança fica mais fascinada ainda. Confia em mim, elas ficam muito mais fascinadas. Porque fala assim, nossa, minha mãe passou por isso, meu pai passou por isso. Nossa, que interessante. Eles vão ficar fascinados. Mas agora, eu vou falar o seguinte, voltando ao assunto de brincar, das brincadeiras. Os pais de criança pequena, normalmente ficam sempre com seus filhos, não é? Passam muito tempo com eles. Então, eles têm sempre um pouquinho daquela criança interior, não é? Sempre tem aquela um pouquinho de criança interior. Sempre quando os filhos também ouvem aquelas musiquinhas, aí os pais têm que ouvir também, porque senão, se eles colocarem em outro programa, a criança vai começar a chorar, vai começar a espernear, vai ficar no chão rolando. A criança está dominando o lugar. Se você não fizer o que a criança quiser, já era. Começa a fazer birra. Mas assim, quando você é pai de criança pequena, principalmente, sempre tem um pouquinho daquela criança interior com você. Principalmente quando, por exemplo, vocês meninas daqui, vocês às vezes não tem ninguém para brincar, né? Principalmente porque é filho único. A maioria que tem irmãos, eu sei. Mas os filhos únicos nunca tem ninguém para brincar, né? É muito chato. Infelizmente, pois é. Então, aí a única opção que falta, quem é? Papai e mamãe. Aí a filha chama assim, às vezes a mamãe está trabalhando, está lá ocupada, chama assim, ô papai, bora brincar de mamãe e filhinha? Você vai ser o pai ou você é a filha? Aí o pai assim, poxa filha, mas você tem que trabalhar. Vamos pai, ele fala, tá bom, ele cede. Porque a criança gosta de passar esse tempo com você. E às vezes a sua criança interior aparece, não é? Tenho certeza disso. E o filho, quando os pais têm um menino, o pai está lá fazendo as coisas dele também, ou saiu, não sei. Aí o filho chega assim para a mãe e fala, ô mãe, vamos brincar de carrinho? Vamos brincar de boneco, de Superman versus Homem de Ferro? Aí a mãe pensa assim, puxa, não sei brincar disso. O que é isso? O que essa criança está falando para brincar? Ela vai lá e brinca. Adultos, eu sei que vocês gostariam de voltar a ser criança, né? Tempo muito bom, né? Não ter nada para fazer. Alguns aqui foram criados de vó. Aí, né? Eu sei, eu sei. Mas, e aí, né, aquele tempo bom, né? Meus pais, eles contam muitas histórias de quando eles eram criança. Eles falam, nossa, Ana, a gente brincava de tanta coisa. Naquela época, na época de vocês, crianças maiores, não tinha internet. Não tinha. O que vocês tinham que fazer era brincar na rua. Às vezes, quando um não quer brincar de uma coisa, vamos brincar de pique. Não, vamos brincar de alguma coisa diferente. Aí vocês inventam brincadeiras. Todo mundo concorda, assim, a rua fica lotada. Hoje em dia, as crianças hoje nunca vão saber o que é isso. Vocês pais falam, né? Na minha época, a gente brincava na rua. A gente subia lá no pé da fruta para pegar. Não era assim, hoje no supermercado, que tem tudo. A gente subia no pé, pegava fruta madura. As crianças hoje não vão saber o que é isso. Eu também não sei, né? Porque eu sou dessa época, mas tá bom, né? Vamos deixar abaixo. Então, vocês pais, né? Vocês pais podem, além de contar histórias da vida, podem contar experiências também com Deus. As crianças vão ficar fascinadas, como eu já disse.
além de contar histórias da Bíblia, podem contar histórias de experiências que vocês passaram. Agora, crianças. As crianças menores, da nova geração. Eu vou falar agora perguntas para vocês. Vocês gostam de ouvir histórias? Gostam? São bons ouvintes? São bons ouvintes? Então, quando você chegar em casa, eu vou dar um desafio para você. Chega no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu avô, no seu tio, quem for. E fala assim, tio, mãe, pai, vó, vô, para quem for. Conta uma história da Bíblia para mim. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza. Ou pai, mãe, tio, vô, quem for. Conta uma história de quando você encontrou com Deus. Pode ser do seu jeito. Fala do seu jeito. Tudo bem? E também você vai gostar de ouvir muitas histórias, né? Aqui tem a maioria aqui da EBD, né? Do ministério. Quem é da EBD aí? Levanta a mão. Ó. Tios e tias da EBD. Levanta a mão. Tios e tias da EBD. Vocês, tios e tias, vocês sempre têm uma criança interior, sempre dentro de vocês, né? Quando tá dando aula, né? Aí as crianças delas fazendo tal, tipo, tia, conta sobre essa tal história pra gente entender melhor. Aí você conta, né? Coloca o louvor que a criança às vezes pede, assim, ô tia, coloca esse louvor aqui que eu gosto de ouvir. Às vezes é um louvor infantil, né? Aí você gosta do som, aquela essa criança interior, né? Começa a voltar para você, é muito bom. Muito bom. Temos os jovens também, que também tem mais em criança interior, mas é muito bom ser criança. Crianças, aproveitem o tempo de criança de vocês. Eu tenho certeza que quando lá na frente vocês forem adolescentes, adultos, vocês vão se lembrar. Poxa, minha infância foi tão boa, minha infância foi tão divertida. É bom ter recordações boas da sua infância. Muito bom. E adultos, vocês crianças maiores, né? Crianças mais antigas. Todo mundo aqui já teve uma boa infância, boas lembranças. Ó, vou fazer uma pergunta, hein? Vou fazer uma pergunta. Sempre tem aquela cicatriz marcante, né? Da infância. Tem. Aquela cicatriz marcante, né? De quando eu subi lá no pé de goiaba, lá no pé de maracujá, sei lá onde for, foi no pé. E tu, sei lá, tropeçou no galho, caiu, se esparramou no chão. E no final de tudo, você que se machucou, sua mãe vai lá, criança! O que tu foi fazer no pé? Esse pé alto? Eu sei que naquela época, a mãe não tinha dó nem piedade, né? Era unidente. Unidente, né? Alguns aqui, eu às vezes, não... Era unidente, não é? Às vezes, né? Quando você fazia besteira, assim, sua mãe pegava você. Aí ela falava assim, ó, vou dar 3 segundos para você correr. Alguém lembra dessa frase? As crianças maiores conhecem? Conhecem? O pai já é um pouco mais restrito, né? Mas a mãe... Pois é, né? Infância é muito bom, né? É um momento muito bom para aproveitar, né? Um momento muito bom. Então, crianças, o tempo de ser criança agora tá rolando. O tempo de ser criança agora já tá indo. As crianças estão começando a ficar maiores, né? Mais maduras. Aproveitem esse tempo. Aproveitem. Esse tempo é o melhor tempo da vida. Quando você só estuda, quando você só brinca e só. Mais nada. Sua obrigação é estudar e brincar. Aproveitem. E aproveitem que vocês são jovens e estudem a palavra do Senhor. Deus vai ficar muito feliz com vocês. Prometo. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, você está deixando Deus contente. Ele sempre está sorrindo para você, né? Porque Ele te ama. Ele ama cada um de vocês. Quando vocês leem a Bíblia,
quando vocês oram, ele sorri de orelha a orelha. O sorriso dele fica maior. Isso é muito bom. Então, vocês jovens, né? Vocês que têm 7, 8, até 10 anos, aproveita esse tempo para estudar a palavra do Senhor. E vocês crianças maiores também, não deixem de estudar a palavra. É a coisa mais importante da vida de vocês, estudar a palavra. Ele vai ficar muito contente com vocês, eu tenho certeza. Amém? Agora, crianças, eu vou fazer umas perguntas bíblicas para vocês. Será que vocês estão firmes na palavra? Será que vocês estão prestando atenção na IBD? Não sei. Estão prestando, tias? Estão prestando atenção? Vamos ver mesmo. Eu não sei que vocês estão estudando. Eu vou pegar perguntas aleatórias. Crianças maiores, podem responder também. Sintam-se à vontade. Tudo bem? Porque eu sei que vocês também vão querer responder. Vamos pegar agora o personagem Paulo. Aquele que perseguia, né, os cristãos da época. Antes dele se tornar Paulo, qual era o nome dele? Saulo? Muito bem, tão firmes. Agora para os maiores, para os adultos, mais especificamente. Agora eu quero saber qual... eu vou pegar um versículo totalmente aleatório da minha cabeça. Não sei por que eu falei isso, mas tá. Enfim, qual é o livro que tem o versículo Deus amou o mundo de tal maneira? Vocês estão firmes, né? Vocês estão firmes. Eu gosto muito desse versículo. Vamos todo mundo falar junto? Vamos todo mundo falar junto? Mas eu vou falar, eu vou deixar vocês falarem. Vocês crianças aqui. Vamos falar João 3,16? Vamos lá, eu quero ouvir. Deus amou o mundo que... Muito bem. Amém? Amém. Agora, eu só quero dar uma boa noite a vocês. Que minha mensagem já foi dada. Espero que tenha atingido o coração de vocês.